Coaching. Treinar, né? Treinando. Estamos treinando, fazendo um treinamento. Treinador de basquete, treinador de futebol, que vai lá, dá aquelas instruções, treina, vamos aperfeiçoar aqui, ver como é que é as melhores jogadas, como é que é o preparo físico, enfim. Questões que envolvem a disputa esportiva, elas envolvem também, e aí nós vamos chegar no coaching, como ele tem sido utilizado, como a palavra chegou ao Brasil, para o treinamento da competição no mercado, para disputa pelo mercado, disputa empresarial, geralmente, pelo mercado, pode ser também por autônomos, prestadores de serviço, né? Como treinar. Meu filho fez um coaching esses dias, muito interessante, por exemplo, de tráfego da internet. Coaching, da maneira como chegou ao Brasil, na definição, inclusive eu vou ler aqui a definição que está no site do Banco Santander. Processo de treinamento com metas bem definidas e uma relação de comprometimento com os resultados. Metas bem definidas, compromisso com os resultados. Isso sempre existe. Todo e qualquer treinamento pensava-se nisso, embora não se usasse essas palavras. E tenta se diferenciar do processo de ensino em geral, ou do processo acadêmico. Eu tenho um amigo aqui, que é o Márcio Correia Campos, já deu entrevista aqui no canal, que é professor de arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Ele diz, já disse em debate, inclusive, a maneira como é ministrada a arquitetura na faculdade é muito acadêmico. Muita história da arquitetura, então, muita essa coisa teórica e pouco a prática. Como é que eu vou fazer um projeto arquitetônico? Como é que eu vou atender um cliente? Eu vou ser arquiteto, vou ter meu escritório de arquitetura. Como é que eu vou receber uma encomenda e fazer isso? E tal, um projeto arquitetônico voltado para um cliente prático, né? Então, o coaching ele se diferenciaria do processo de ensino regular, do processo acadêmico, por ser direcionado. Vamos treinar para atender exatamente a demanda a partir dos pressupostos da demanda. A demanda tem determinados pressupostos, ela está buscando algumas coisas, então você vai se preparar, vai ser treinado para atender essas coisas. Também dentro da empresa, o coaching que se usa muito, a gente já teve aqui cursos de faculdades, que teve aqui com o meu filho, o Túlio Schomer, que trabalha com uma empresa que está relacionada ao coaching, né, que trabalha com grandes empresas e tal, não só com grandes empresas, com médias empresas, do treinamento voltado justamente para a pessoa lidar melhor em grupo, como trabalhar em grupo, como trabalhar dentro do ambiente empresarial, dentro de uma lógica empresarial, que no fundo, é como eu sempre digo, volta para a questão, quando diz objetivo, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é agregar valor, porque existe uma demanda por um determinado valor. Então, existe uma demanda para que aquele serviço seja prestado. Então, como é que você vai agregar valor ao seu trabalho para se adequar a essa demanda e dar mais do que o concorrente? Poder oferecer mais do que o concorrente. E também vale, e aí, claro, dentro dessa lógica última, mas como etapa intermediária, como se relacionar dentro da empresa, dentro do ambiente empresarial, como se relacionar com colegas, com todo esse meio interno. A gente já falou aqui também de quanto é importante você ter essa perspectiva de relacionamento interno, não só externo. O coaching é voltado para isso. Tem gente que faz muito bem, e existe aquele coaching meio autoajuda, né? Que é aquela coisa que a coisa fica muito genérica no sentido de vamos manual de instruções de como se comportar em sociedade, como atingir, ou então aquela coisa meio segredo e tal, aquela coisa que já vai um pouco para o ramo da picaretagem, que era, se você acreditar em tal coisa, você vai conquistar. Não, você não vai conquistar necessariamente, depende de fatores conjunturais. Nada na vida é determinado apenas pela sua vontade de fazer alguma coisa, sua determinação. Mas eu acho que o coaching muito válido, até com uma autoajuda para a vida, põe a ordem na sua vida. Eu acho que eu sinto falta disso também, de uma coisa mais objetiva, centrada em resultados. É óbvio que você, por exemplo, tem que, a partir de hoje, se fala em gordofobia, coisa assim, mas é óbvio que você tem que buscar para a sua saúde, não só para a sua saúde, mas para a sua apresentação pessoal, para uma série de fatores. Você deve buscar uma rotina de exercícios de dieta e escolhas, que envolve escolhas, evidentemente, para ter um bom resultado pessoal. É óbvio que você tem que ordenar seu tempo
É óbvio que você tem que ordenar as suas relações pessoais mais corriqueiras, cônjuges, filhos, pessoas próximas de família, né? É evidente que você tem que organizar as coisas. É evidente que você tem que reservar horários para o trabalho em que você não tenha necessariamente não esteja voltado para o lazer, não esteja, né? Como? Você pode depois se permitir, mas depois se permitir horários de lazer, de coisa e tal. Mas, claro, obrigação primeiro, cumprir prazos. Tem uma série de coisas que vão da ordem pessoal. Então, eu acho que quando o coach se volta para esse genérico, ele pode ser honesto, pode ser uma coisa que não é necessariamente picaretagem, mau conselho, se ele não atrelar isso a sua vontade vence tudo. A sua vontade não vence tudo. Em determinadas situações é até interessante você imaginar que ela vence tudo. Tipo assim, aquela velha frase que dizia antigamente, né, que não, quanto tempo que não era chamava coach. Diz assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Aquela coisa meio assim, de autoajuda, de incentivo, né? Meio Saint-Exupéry. Eu acho que é da Maia de 68. Assim. Meio que aquela coisa, mas que virou mote de coaching também antigamente. Né? Frases motivacionais. Motivacional, exatamente. Tem coisa que cai no ridículo. Né? Ou então na pequenidade pura e simples. Essa é uma pessoa muito ingênua para acreditar naquilo. É óbvio que as circunstâncias são determinantes tanto quanto a sua vontade. Mas se você vai aproveitar melhor as circunstâncias, você vai melhorar suas chances se você botar ordem na sua vida, para começar. Não sei outra palavra para dizer. Botar ordem na casa, ou seja, fazer sacrifícios, sim. Se comprometer com seus prazos, sim. Cumprir suas promessas, sim. Fazer com que seu talento seja acompanhado de esforço, né? Sua vocação natural para fazer alguma coisa. Ou mesmo não tendo vocação natural, às vezes você pode treinar vocações que você nem imagina que tem. Mas que com esforço vai dar certo. Agora, o coach mais no sentido empresarial, no sentido de buscar resultados, treinar uma equipe para que essa equipe interaja melhor e para que ela seja mais capaz, na minha visão, de o que é ser um bom coach, que ela seja mais capaz de enxergar as demandas, de ter uma visão sobre as demandas, uma visão conceitual sobre as demandas, de entender a realidade do cliente, da pessoa, do cliente ou do parceiro. Quando você fala cliente, às vezes é o parceiro também. Você não enxerga o seu parceiro como cliente, faz essa distinção. Mas ele é meu sócio, é uma joint venture e tal. Ele está aqui no negócio, ele tem que entender, ele tem que fazer a parte dele é com ele. Não, você tem que entender também por que ele está no seu negócio, por que ele foi seu parceiro, por que ele é seu prestador de serviço, por que ele tem essa parceria com você. Entender as razões dele. Supor, pelo menos, né, quais sejam as razões dele. Para poder compreender e poder ter um diálogo mesmo. E isso vale, claro, nas grandes empresas, nas grandes organizações, ou nas médias organizações, ou até nas pequenas, para o relacionamento com colegas, com as pessoas que interagem com você. Então o coaching é bem-vindo. Claro que tem gente despreparada, tem o bom e tem o mal, como em qualquer coisa na vida, né? Como em qualquer serviço ofertado. Quando você oferece o serviço de coaching, você se propõe a ser um coaching, você tem. Bom, eu lembro do Carlos Alberto Parreira, que foi técnico da seleção, e que ganhou uma Copa do Mundo. Ele ganhava muito dinheiro depois com as palestras, escreveu livro, ganhou muito dinheiro escrevendo livros, dando palestras e tal, né? Como preparar equipes, né? Como treinar boas equipes. Aí depois ele perdeu uma Copa do Mundo de uma maneira que ficou claro que ele tinha perdido a Copa do Mundo, porque a condução da equipe foi muito ruim, em todos os aspectos psicológicos, de treinamento, tudo foi. Ele não foi um bom coach, né? Não foi bom treinador. E aí ele, do dia para a noite, ele perdeu não só as boas oportunidades no ramo de treinador de futebol, que é até bastante bem pago, vamos entender, né? Para cada time na Série A tem 1.000 nas outras séries, né? 1.000 eu não diria, mas vai ter pelo menos 100, e aí a realidade é muito diferente daquela que a gente vê no topo, na Série A. É um funil, só cabe em 20 a cada ano, e desses 20 tem uns 7 a 10 no máximo, que são mais ou menos convivas frequentes e que se descer e voltam.
né? Tipo assim, que são instituições que já têm um nome, uma marca, que permite a ela até cometer erros e poder corrigir esses erros a tempo. O resto está lá para se afirmar muito mais difícil. Mas voltando para o caso Alberto Parreira, então ele perdeu suas oportunidades de Série A partir daquele momento. Ele teve dificuldade de se reinserir nesse meio altamente competitivo, né, em que as exigências dos prêmios são muito altos, e automaticamente perdeu também a questão das palestras. O papel de coaching dele ficou. Porque ele atrelou, porque existem pessoas especializadas em coaching. Então elas só dão treinamento. Elas também podem ir bem ou mal, claro. Vai criando reputação por trabalho dela. Mas não estão atrelados aos seus resultados enquanto treinado pelo sistema. Quando ele disse, como montar boas equipes, era o título do livro dele, e das palestras dele, no momento que ficou claro para o mundo todo, ficou patente, 3 bilhões de pessoas vendo que não se saiu bem como montador de equipes. Então todo o discurso de palestra de vamos montar boas equipes entrou. Não tem nada contra, se ele está nos vendo por acaso, digo, não, tudo bem, eu acho que é circunstancial, como tudo na vida é circunstancial. Ele poderia lá, a Copa de 2006, que marcou aquele fracasso, poderia ter dado certo, aquela história, se a bola entrasse. Futebol é extremamente circunstancial. Se o resultado tivesse bom, ninguém ia olhar os defeitos, não ia achar que, poxa, esse é o cara, é a segunda que ele ganha, assim, tal, beleza. É uma tentação para quem montou a equipe, como quem realmente trabalhou na ponta, chegar e dizer, bom, eu estou trazendo minha experiência de trabalhar na ponta, mas aí deixa a experiência lá. Não tente ela de novo, que você pode botar a perder sua reputação. Coach é o treinador. Distingue-se, como tu já destacou, do professor pela abordagem prática. Então, ele ensina uma coisa prática, uma habilidade, um desenvolvimento de uma habilidade prática ligada geralmente a um esporte, daí que vem coach do time de basquete, alguma coisa assim, e é ampliado hoje em dia para qualquer coisa. Tem coach de relacionamento, por exemplo. É a tentativa de escapar daquele lado professoral teórico, né, para dar a ideia de alguém que vai te ensinar uma coisa concreta, prática, que dá para usar, vamos dizer assim. E isso foi por si só ampliado, muitas vezes se confunde, né? Então, o Jordan Peterson, que eu gosto muito, né, ele tem um livro que é o 12 Regras para a Vida, alguma coisa assim, né? E o pessoal zoa bastante, que dá dicas muito óbvias, tipo, arrume seu quarto, né? Mantenha ele arrumado. Que isso vai ajudar, com certeza vai ajudar. O Jordan Peterson dá uma recomendação que funciona para a maioria das pessoas e talvez até mesmo para mim na maioria dos ambientes, ou seja, uma coisa é o lugar onde eu trabalho em casa, as coisas estão na distância certa para eu alcançá-las na hora que eu precisar, né? Mas se eu tiver que trabalhar num escritório, eu não vou organizar dessa maneira, eu vou organizar de outra maneira, né? Até porque aí eu tenho uma imagem a prezar. Aqui atrás de mim tem gente que diz que é uma bagunça aqui, né? E eu digo, não, tá tudo exatamente onde tem que estar, né? É uma coisa arrumadinha, para mim, funciona algumas coisas, outras não. O meu computador, por exemplo, ele é organizado de maneira que é fácil de achar, é bem organizadinho. Já a minha mesa aí a minha distância do meu braço é que dita onde é que as coisas estão. Então, a regra do Peterson está errada? Não. Né? Se eu for jogar futebol, se eu for fazer natação, se eu for fazer alguma coisa prática em que envolva um certo tipo de organização, eu vou ter que descobrir a minha maneira de me organizar. Enquanto eu não tiver, eu vou pegar a dica do meu treinador, porque ele tem experiência com mais pessoas. Talvez ele até diga, não, para ti de repente funciona mais isso ou mais aquilo. O coach tem essa ideia de alguém que vai te ensinar algo concretamente. Mas e quando o coach escreve um livro? Aí temos esse problema do exemplo do Jordan Peterson. Ele está dando uma regra genérica. O Parreira, que tu citaste, ele foi o grande gênio da Copa de 1994, né? 94. Em que se ganhava por 0-0, que se brincava, né? Que ele buscava para o empate e depois tentar ganhar nos pênaltis. Por quê?
porque era o que a equipe dele rendia bem, era aquilo, né? E com um time que o pessoal tinha todas as críticas do mundo, ele conseguiu ganhar. Eu não sei como é que foi a outra, porque uma das poucas Copas que eu acompanhei e gostei muito foi a de 1994. Mas ele não é um bom coach? Eu acho que sim. Eu acho que ele é até hoje um bom coach. Está vivo ele? Não sei. O Filipão ganhou uma e perdeu outra vergonhosamente, né? Ele não é um bom treinador? Acho que ele é um bom treinador, mas há elementos de imprevisibilidade, o cara pode estar num mau momento. A ideia de coach que vem dessa figura do treinador, ele tem mais a ver com o treinador de base, de escola, aquele que vai te formar. Não é a ideia de formar, não é o coach do time que ganha o campeonato, não. É o coach que te forma como atleta, ou como cidadão, ou como trabalhador, né? Ou como, sei lá, coach de relacionamento com o marido, né? Então, a ideia do coach é aquele que vai te dar uma espécie de lições práticas, né, para uma atividade muito específica, concreta, que pode ser ampla, como casamento, né? Mas a ideia é que é concreto. Como é que eu faço para manter o peso? Como é que eu faço para manter a chama? Como é que eu faço para ter lucro? O coach vai te dar dicas concretas de como fazer isso. Isso resolve tudo? Claro que não. Eu acho que nem psicoterapeuta. Obviamente o coach tem que ser razoávelzinho, mas o mais importante é a disposição daquele que quer ser treinado de realmente atingir o objetivo. Eu brinco assim, olha, até dieta, qualquer dieta que tu conseguir seguir e manter, ela vai funcionar. O problema das dietas é que a maioria delas pede coisas que tu não vai conseguir fazer a longo prazo o resto da vida. E aí é que está o grande problema de dieta, de exercício, né? Tu faz demais e aí tu desiste, né? Tu tenta casamento, tu quer agradar, tu tenta melhorar, tu até exagera e depois tu volta para maus hábitos. Não maus hábitos de maldade, maus hábitos no sentido que desgastam, que cansam, que fazem com que o pessoal pegue nojo um do outro, né? Então, a ideia do coach é como dar dicas concretas de como evitar armadilhas óbvias e de como aproveitar oportunidades também um pouco óbvias. Posso te interromper? Sim, por favor. Tá, porque no casamento é uma questão, o casamento é muita questão de predisposição. Vamos dizer, Flávio Gicovati, tem que ter uma afinidade de ânimos, né? Saber, vai ter que remar para a mesma direção, o próximo disso, lógico. A de ânimos é importante, mas vai muito da predisposição. A gente já debateu aqui várias vezes a questão do casamento, vai muito da predisposição. Mas eu gosto mais do exemplo do futebol, porque o futebol dá esse exemplo de como as circunstâncias são determinantes, né, para a questão. E aí, você lembrando aqui, o Parreira ficou marcado negativamente, porque ele perdeu a quarta de final da Copa de 2006 na Alemanha para a França. Precocemente. E aquele episódio que aí foi dito que a equipe estava muito largada, que o Roberto Carlos estava amarrando a chuteira enquanto o jogo, enquanto estava correndo o jogo, mas aquele poderia ter ganho o jogo, e aí toda a história seria diferente. A mesma coisa que você pegar a Copa de 94 na mesma quarta de final contra a Holanda. Ele ganhou aquele jogo, o branco bateu aquela falta fantástica, mas aquele jogo, se fosse repetido 1000 vezes, talvez a Holanda ganhasse metade delas. Porque era mais da metade. Talvez mais da metade. Embora a gente tivesse Romário também, que era um diferencial. Né? Romário e Bebeto naquela Copa foram um diferencial. E o Sebastião Lazzaroni ficou mais marcado ainda. Ele acabou a carreira dele em 1990 porque perdeu para a Argentina. Porque aquela expectativa, se você perder para a Argentina na Copa do Mundo, então aí acabou. É um adversário difícil. E o Filipão, 7-1. Quando que vai acontecer de novo o 7-1? Não vai acontecer o 7-1. Ele ganhou a Copa de 2002 lá no Japão-Coreia, né? Ganhou. Não merecia ter ganhado.
são circunstâncias da vida. A gente não vai discutir, a gente ficar discutindo para trás merecimentos é complicado, a gente tem que tocar a vida em frente. Acho que uma das lições do coaching é tocar a vida em frente, é olhar para frente e, bom, já aconteceu o desastre, vamos em frente, vamos ver o que é possível conseguir daqui para frente. Ou alcançou o sucesso, não dá para nunca, sempre se diz, né, no coaching, não se conforme com o sucesso, não acho que repetir a fórmula, porque a fórmula deu certo uma vez, ela vai dar certo sempre. Aqui no YouTube isso é clássico, né? Você tem que estar sempre inovando, sempre buscando novas soluções. Ninguém tenta mais do que quem já conseguiu. E se não fizer isso, vai perder. Essa é uma regra mais ou menos básica. Agora deixa eu te interromper. O problema do coach é que o coach ele tem que ser concreto com uma pessoa que ele conhece bem. E o coaching, ou coach de televisão ou de livro, ele tenta generalizar isso e aí ele acaba perdendo a essência do coach, que é de treinar concretamente uma pessoa ou uma equipe. No caso do Parreira, né, seleção é um time ruim, né, com excelentes jogadores, porque é um time que o pessoal não se conhece muito às vezes. Então, vai dar certo, não vai dar certo? Olha, pode ser os melhores jogadores do Brasil que já teve nos últimos 20 anos, mas eles não estão acostumados a jogar juntos, pode não dar tempo de a equipe jogar direitinho. Vão fazer jogos daqui, colar, sem muito interesse na Copa lá do Roberto Carlos arrumando as meias. O pessoal dizia que eles não estavam atentos ao jogo, né? Mas há limites, o coach não faz milagre, o treinador não faz milagre. Depende da disposição de quem está sob a orientação dele. Ele pode agradar, pode não agradar, pode ser um bom momento dele, pode ser um bom momento da pessoa que está sendo treinada. O que dá má fama, porque há uma má fama associada aos coaches, é essa ideia de que eles vão resolver qualquer problema com algumas frases de efeito. E isso realmente é uma bobagem, é uma vulgaridade. E aí essa questão do arrume seu quarto, né, é uma banalidade, que a maneira como o Jordan Peterson argumenta, para quem gosta dele, é o que deve fazer a graça do livro e de ver vídeos. O pessoal conhece o Jordan Peterson, é o meu caso, através de vídeos. Ele é muito bom conversando e debatendo. Ele só fez um fiasco total com o Zizek, né? Mas, de modo geral, ele é um excelente debatedor, ele tem a paciência de não comprar briga, de não dinamitar as pontes e de fazer tipo um judô argumentativo. Tu deixa o outro atacar e tu dá uma bloqueada na hora certa, né? Sem criar desnecessariamente resistência. Claro, se a pessoa já quer a tua caveira desde o início, não tem muita escolha, mas ainda assim há maneiras de debater que te permitem não ficar tão mal e de até perante o público, se não perante o interlocutor mal intencionado, tu poder ganhar a discussão, vamos dizer assim, no sentido de mostrar que, olha, eu pelo menos fui aberto e honesto. Essa outra pessoa que está me entrevistando aqui, botando palavras na minha boca, não está fazendo um bom trabalho. O Jordan Peterson é genial e ele tem a experiência de quê? De professor universitário. Ele não é um coach, ele é um professor universitário que está escrevendo um livro com regras gerais para a vida. O caso concreto do coach é, concretamente, treinar para alguma coisa concreta alguém específico. O que dá má fama aos coaches em geral e ao coaching é a autoajuda generalizada, descontextualizada. Você tem hoje a predominância de uma teoria sociogenética. A cultura woke é toda baseada na sociogenética, ou seja, se alguém fracassou, vai mal, a culpa é da sociedade. Nunca a culpa é do indivíduo. Então o Jordan Peterson tem essa ênfase, a responsabilidade pessoal. Esse arrume seu quarto, como eu disse aqui de outra forma, põe a ordem na sua casa, tá? Na sua vida, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa postura do Jordan Peterson, que é admirável e é importante, e que vale como coaching sim. O seu sucesso depende da circunstância. Eu sempre costumo dizer, rapaz, não se baseie no sucesso, porque o sucesso é uma coisa que tende a não durar se você não continuar trabalhando, não continuar se esforçando, não continuar aprendendo, não continuar fazendo coisas diferentes. Tá? Mas atribua o sucesso a Deus, atribua o fracasso a você mesmo. Ou seja, não fica botando a culpa nos outros, e muito menos na sociedade.
Essa ênfase do Jordan Peterson está absolutamente correta, é uma ênfase que todo coaching deve ter. E acho que o coaching em geral assume essa perspectiva. Tirando aquela autoajuda mais rasteira, o coaching em geral assume essa perspectiva. Faça por onde, faça a sua parte. Faça você, faça o que depende de você. Isso vale para trabalhar em equipe mais que tudo. Né? Se você vai trabalhar em equipe, você tem que assumir que as coisas que você se compromete com a equipe de fazer, você tem que fazer, entregar no prazo. Isso é o óbvio, é o evidente. Isso assim, no dia a dia, na experiência empírica, eu constato isso. A lição fundamental no dia a dia das corporações, e isso vale até para o serviço público que se queira fazer um bom serviço público, existe isso no Brasil, é raro, mas existe, existe serviço público que se pensa, vamos fazer um bom serviço público, vamos cuidar de fazer a coisa certa. Existe isso, de você chegar e dizer, poxa, eu assumi que vou fazer isso, eu vou assumir que eu vou dar conta dessa tarefa, de que eu vou melhorar o atendimento, que eu vou melhorar isso aqui, que eu vou melhorar os processos. Então, eu assumo essa responsabilidade de fazer. E ao fazer, eu ganho reputação, aquilo que a gente discutiu no programa sobre network. Então, isso vai ser um valor precioso para mim e vai ser um valor para a organização. É importante para a organização ter pessoas que cumprem a sua parte, que fazem a sua parte, que não ficam botando a culpa nos outros. Às vezes a culpa é objetivamente dos outros. E aí você tem que, às vezes, no ambiente corporativo, você tem que ter o trabalho horrível de demonstrar isso, de que a culpa não foi sua, de que você fez a sua parte. Como regra geral, botar a culpa dos outros não é um bom negócio, principalmente se você não fez a sua parte. Se você fez a sua parte, talvez seja o caso, eventualmente, de botar a culpa nos outros. A questão do Jordan Peterson ou do Dalrymple, né? Os dois, na verdade, em palestras, né, dão dicas concretas no sentido da responsabilidade, né, de não aproveitar. Às vezes, realmente tem um problema de saúde, o Dalrymple é psiquiatra, né? Mesmo quando há, tu precisa ver até que ponto tu teve responsabilidade caso tu queira melhorar, né? Porque se tu quer só diminuir a pena ou alguma coisa assim... Ou só se vitimizar, né? Vitimizar é uma postura muito ruim. Só que o problema da vitimização, né, acho que o Jordan Peterson e o Dalrymple vão concordar, que ele te coloca num buraco. Né? Esse é o grande problema da vitimização. É uma estratégia muito eficaz no curto prazo, a qual tu tende a viciar, mas ela te empurra para o buraco e te deixa preso num buraco, né? Porque é uma estratégia que te condena a uma posição a rigor ruim, né? O coach, né, ele vai desenvolver muitas habilidades que eu acho que estão em baixa, como, por exemplo, a questão da casca grossa, né? Tu não pode ficar ofendido por qualquer coisa. Tem coisas para as quais é importante ficar ofendido? Sim, Aristóteles já diz, a justa indignação, ela existe, mas não é por qualquer coisa o tempo todo. Algumas atividades quase que estão inviabilizadas hoje em dia porque há uma cultura da vitimização excessiva. E o pior é que eu acho que está todo mundo imitando. Essa onda se tornou uma espécie de lugar comum da nossa cultura. Não sei se vai se exaurir esse fenômeno, né? Mas o papel do coach nesse aspecto é importante. Uma coisa é eu, como professor, dizer, olha, Aristóteles disse tal e tal coisa, né? Outra coisa é, na prática, o treinador dizer, não dá bola, né? Fica frio, né? E depois a gente vê uma outra solução ou deixa passar. O nosso objetivo não é esse, não vamos nos desviar do nosso objetivo, que é desenvolver uma habilidade, ganhar um jogo, ter lucro, conquistar um cliente, né? Existe nicho para tudo? Existe, até para o crime, né? Mas tu quer fazer parte do crime, então busca outro treinador, talvez, e vai ter.
Como é que aquele médio, o Drauzio Varela, né, ele disse que, olha, no presídio eu encontrei muita gente sensata, né, até porque os insensatos não sobrevivem muito tempo nesse ambiente, né. É um paradoxo, é a sensatez dentro da insensatez do crime, mas muitas vezes, até para tu ser criminoso, para tu sobreviver, tu vai ter que ter um mínimo de bom senso, ou tu não vai, como se diz, não vai se criar, tu vai morrer rápido. Né? Então, no negócio rentáveis e legais, tu vai ter prejuízo se tu não for minimamente, não se responsabilizar. No curto prazo pode ganhar muito dinheiro, mas as pessoas vão começar a dizer, esse aqui não dá para fazer negócio com ele quer levar só vantagem, não é bom de fazer negócio com ele, né? Eu posso ter algum sucesso por um fator circunstancial, mas é arriscado, né? Também, se eu for muito bonzinho, não vai ser bom. O Jordan Peterson também fala que tu tem que ter a capacidade de desagradar. Diz assim, o equilíbrio da pessoa que tem a capacidade de ser um grande gestor ou um grande empreendedor envolve, muitas vezes, ter a consciência de que vai ter de ser desagradável algumas vezes. E ele diz, olha, por que as mulheres muitas vezes não atingem o cargo de diretora geral? Porque o foco dela no que as pessoas estão preocupadas é excessivo. Ela não quer desagradar. E, embora isso seja importante, fundamental em algumas funções, para a pessoa que tem que tomar as decisões de cortar, demitir, contratar aquela pessoa que não presta, mas é muito boa, nem que seja por um período pequeno, aquela pessoa que não presta, mas é muito boa e eu preciso daquela pessoa que não presta. Eventualmente, se eu for decidir de maneira muito moralista, eu vou me impedir de fazer isso. Então, o grande gestor, o político, né, ele não pode ser uma pessoa muito boazinha, aliás, não pode ser boazinha, pode até fingir que é boazinha, mas ela tem que ter a capacidade de, não, aqui eu vou ter que obedecer os objetivos do meu empreendimento, do acionista, né? E isso muitas vezes implica ser bastante mal, né? Aqui é uma espécie de maquiavelismo, ou seja, para tu seres bom no sentido amplo, tu vai ter que estar disposto a ser mal no sentido pontual, de ser desagradável, de contestar, de desagradar, de dizer que não vai dar. Não vai dar por quê? Não vai dar porque eu estou dizendo, agora não dá para discutir. E isso, eventualmente, numa empresa, num empreendimento que tem que dar certo, ou sei lá, num naufrágio, é importante que algumas pessoas tenham essa capacidade. E elas, muitas vezes, são as que tendem à liderança, embora também haja muita disfuncionalidade. Voltando ao coach, o coach ele tem que ter a capacidade de estimular, a gente chama no esporte de reforço positivo, né? E também de dizer, não, tá fazendo corpo mole, né? Tem que dar uma xingada, né? Aí já não sei se pode, né? Porque daqui a pouco o aluno vai te processar. Só que um dos problemas dessa sensibilidade excessiva, tu vai traumatizar, não sei o quê, é que as pessoas ficam hipersensíveis. Os coaches, hoje em dia, são uma anomalia porque muitos deles dão recomendações genéricas e muito politicamente corretas. Eu acho que isso simplesmente não faz sentido, embora faça o sentido peculiar de atender uma demanda um pouco doentia. Se os coaches a gente não comentou, né, mas coach, em parte, é usado como charlatão. Por que coach é associado com charlatanismo? Devido a essa questão de generalizar recomendações muito vagas, muito amplas, lugares comuns, né, ou coisas que não são comuns, mas que também são vulgarizadas para todos os contextos, isso levou a essa ideia de charlatanismo. E eu acho que realmente, quando alguém se propõe como coach de uma multidão indeterminada, isso é charlatanismo. Exatamente, tem muito caso a caso e até essa questão de a hora de bater na mesa e exigir as coisas, né? E ela tem que ser, claro, seletiva, não pode ser toda hora, sempre botando a culpa nos outros. Se tu tem que bater na mesa toda hora é porque a equipe não tem o menor respeito por ti. Não, qualquer situação, né? Tá num condomínio, uma coisa e tal, tem que reservar para o caso em que é indubitável. Aqui eu tenho razão, aqui estabelecido matematicamente que eu tenho razão.
Só que essa questão é cristalina, tem que demonstrar isso da melhor maneira possível. Se as pessoas não entenderem, aí tá na hora de falar, de aumentar, mudar o tom da voz. Mas mudar o tom da voz é uma coisa para se usar com muita parcimônia, sabendo que tem essa coisa horrível do excesso de acessibilidade, que isso aí vai acabar. Evidentemente que isso não tem como dar certo, é impossível que isso dê certo. É impossível. Essa vitimização excessiva vai acabar. Por que o Império Romano ruiu? Claro, tem mil teorias, mas mas a pessoa da família aqui está precisando, eu vou ajudar. Está matando a pessoa. Você está matando. Você acabou com qualquer possibilidade. Porque lá dentro, no processo interno dela, ela sabe que quando ela precisar, ela vai socorrer com você. Ela não vai fazer mais nada por conta própria dela. Então, tem coisas que ceder é fazer mal a quem você cedeu. Então, essa questão que o Jordan Peterson levanta, e Guida Lincoln também levanta, e que o conservadorismo em geral levanta, e como contraponto a essa sociedade de hipersensibilidade, essa teoria sociogenética de que a sociedade é responsável pelo que te acontece, isso aí vai acabar com os burros na água. Quer dizer, se isso continuar predominando, não houver, mas já está tendo uma reação a isso. Tem dúvida que está tendo reação. Nós somos parte dessa reação. E grande parte do coaching empresarial é parte dessa reação também. Porque, tudo bem, se ensina. Uma coisa é o consumo externo lá que você não pode fazer nada, não sei o que e tal. Você tem que ser completamente atento às sensibilidades todas. A outra coisa é o que nós vamos fazer na prática, objetivamente. Então, minha irmã dizia para mim, desde que a gente era novo, ela dizia: você tem a coisa de administração por objetivos. Tenho sim, porque eu tenho sempre o objetivo na frente. Onde é que eu quero chegar? Tudo bem, eu tenho clareza de que isso não é uma certeza. Não é certo que eu vá chegar. Mas eu tenho clareza também que eu tenho que fazer por onde, que eu tenho que fazer minha parte. Basicamente, o coaching é isso. Aqueles 12 conselhos. Para nós pode ser banalidades, como o do Dalimpo. Mas para muitas pessoas não são banalidades. Então, às vezes, tem certas banalidades, como arrumar o quarto, que são importantes para a maioria das pessoas. É isso. Eu estava procurando aqui, não conseguia achar. Tem até um pastor protestante que eu vejo muitas vezes os vídeos dele e eu acho interessante porque ele às vezes dá dicas muito concretas, até eu não sabia como é que era, né? Então ele faz uma oração para que o Espírito Santo ajude a descobrir a interpretação correta das Escrituras, né? E aí ele discute coisas muito concretas às vezes abstratas, teóricas. Ele fala de como é que os fiéis têm que se tratar uns aos outros, alguém que não é da mesma denominação, etc, etc. Porque há muitas interpretações diferentes. Como lidar com uma outra pessoa, às vezes religioso ou não religioso, né? As brigas de vaidades. Eu acho que isso, pelo caráter concreto, né, é muito interessante, tem um elemento de coaching aí num sentido muito positivo. Eu, né, que sou agnóstico, eu tenho a cultura cristã e não tenho a fé cristã, eu eventualmente gosto de ver os vídeos do cara, porque eu acho que eles me trazem boas ideias, boas intuições, né, boas recomendações, bons conselhos concretos que eu acho que valem a pena. O coach genérico, né, ele tem essa falha de que ele, lá pelas tantas, ele parece muito atrás de dinheiro, atrás de comprem meu livro, né? E isso, obviamente, é muito negativo. Mas eu não vejo isso, por exemplo, no Jordan Peterson, embora muitos vídeos que às vezes caem aqui o que são mostrados para eu olhar, são dele falando com alguém, justamente fazendo propaganda dos livros. E essa questão do que você falou do pastor, a Igreja Católica sempre teve isso. E no Missal Romano sempre esteve previsto isso, que da leitura das Escrituras se seguisse o sermão, o chamado sermão, a prédica. Né? O Padre Vieira era excelente nisso. A homilia, que se fala. Muitos padres fazem isso muito bem até hoje. O que aconteceu com a Igreja Católica, infelizmente, a partir eu conto essa história, inclusive,
no Evangelho da Segunda Filosofia, é que ela foi tomada por padres, por seminaristas e uma versão extremamente radical, esquerdista do marxismo, totalmente sociogenética, colocando toda a culpa na sociedade, a ganância da sociedade, e que a pregação, em vez de ser coaching, passou a ser altamente destrutiva. Vamos destruir a sociedade ocidental, vamos destruir a própria civilização que a própria igreja construiu. Quer dizer, então, e isso é predominante, inclusive, na CNBB aí no Brasil. Infelizmente, é predominante. E isso, né, como se diz, como o Pondé gosta de dizer, a igreja fez a chamada opção preferencial para os pobres, que na verdade era a opção pelo esquerdismo marxista, e os pobres fizeram a opção preferencial pelo neopentecostalismo, no que fizeram muito bem. Realmente, quem está diante disso, eu sou católico, mas quem está diante disso tem mais que faz bem em ouvir um pastor do que ficar ouvindo essas pregações sociogenéticas que vão contra o que está no Evangelho, vão contra todos os sacerdotes da igreja em quase 2000 anos. Né? Então, isso não tenho dúvida de que isso é extremamente nocivo à igreja e nocivo a quem acompanha, quem ouve esse tipo de pregação, que na verdade é destrutiva, é baseada em ressentimento e tudo mais. Vou tentando concluir, então é isso. Acho que coaching são princípios, claro, tem que sempre aperfeiçoar, tem sempre algo novo no ar e tal, mas que tem que ser essa definição que eu li lá, buscando objetivos, ou seja, aquela que a gente começou no início. Tem que ser prático, buscar objetivos, não se pode ser totalmente genérico, não pode respeitar todas as sensibilidades, mas algumas têm que ser respeitadas, evidentemente, que a gente já discutiu isso em outros programas aqui, buscar o melhor caminho para atingir objetivos. Basicamente é isso. Eu achei o meu coach pastor aqui, é Augustus Nicodemos Lopes. Apesar de eu ser agnóstico, eu vejo esse tipo de vídeo também, né? E nunca vi o Silas Malafaia. Eu acho que ele é muito mal falado pela questão política, né? Porque ele tem um envolvimento político, apoio do Bolsonaro. Mas nessa questão dos conselhos que ele dá aos fiéis, ele é muito bom. A posição do Silas Malafaia em relação aos homossexuais, né, gerou muita polêmica, parece que até com um conselho de psicologia, né? Então eu nunca o conheci, né? Mas eu sei que ele tem muita influência política e aí é um ruído a mais para avaliar a característica ou a qualidade dele. Mas esse Augusto Nicodemos eu achei muito interessante. Eu me interessei um pouco por pastores protestantes porque um vizinho meu era pastor luterano, né? E ele era um motoqueiro com tatuagem e tal. Eu pensei, eu nunca pensei que pastores protestantes fossem assim. Conversei bastante com ele, com a esposa dele, né? Mas enfim, aí eu fui pesquisar coisas de pastores protestantes e comecei a ver esses vídeos do Augusto Nicodemos. Então, o que tem de importante do coach? Ele é para alguma coisa concreta, da vida concreta, prática, né? E, claro, para diferentes momentos da tua vida, tu vai ter diferentes coaches. Eu, particularmente, lembrando, eu fui psicanalista, não por muito tempo. Eu gostei mais de ser paciente de psicanálise do que ser profissional da psicanálise. Mas, ainda assim, é um tipo de treinamento concreto, que tu quer mesmo ficar nessa vitimização ou tu quer descobrir qual é a tua parte, o que tu pode fazer? Eu me via com esse papel, né? Os meus pacientes, né, ou impacientes, eu dizia, não, vocês têm que ser impacientes, vocês têm que trabalhar, vocês têm que se esforçar. Não é só vir aqui e me dar dinheiro, né, porque muitas vezes também tem isso. O coach pode funcionar se tu tiver uma adesão ao que ele está propondo, supondo que tu te identifica com aquilo. A maior parte do trabalho do coach é treinar alguém que quer ser treinado. Alguém que não quer ser treinado é impossível. E o Freud diz isso, ele diz assim, tu pode levar o cavalo até a água, mas tu não pode obrigar ele a beber.